O mundo voltou a prender a respiração diante de um episódio que pode marcar um novo capítulo de tensão militar global. Em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel, um acontecimento dramático no Oceano Índico colocou ainda mais combustível nessa crise internacional. Um navio de guerra iraniano foi afundado após ser atingido por um torpedo disparado por um submarino americano nas proximidades do Sri Lanka. A reação de Teherã veio rápida e carregada de ameaça. Autoridades iranianas afirmaram que os Estados Unidos vão se arrepender amargamente do que classificaram como um ato grave de agressão militar. O episódio ocorre em um momento de extrema tensão geopolítica, quando confrontos indiretos, ataques estratégicos e demonstrações de força têm se tornado cada vez mais frequentes entre essas potências. Segundo informações divulgadas após o incidente, a embarcação iraniana participava de uma missão naval e navegava pelo Oceano Índico quando foi atingida por um poderoso torpedo lançado por um submarino da Marinha Americana. O impacto provocou uma explosão devastadora que comprometeu rapidamente a estrutura do navio, fazendo com que ele começasse a afundar em poucos minutos. O ataque deixou um cenário de destruição no mar, e uma operação urgente de resgate foi iniciada logo após o pedido de socorro enviado pela tripulação. Autoridades do Sri Lanka mobilizaram navios e aeronaves para ajudar na busca por sobreviventes, já que o ataque ocorreu relativamente próximo da costa do país. Diversos marinheiros foram retirados da água com vida, mas muitos outros não tiveram a mesma sorte. Equipes de resgate localizaram corpos espalhados na área do naufrágio e continuaram as buscas por desaparecidos durante horas após o incidente. O governo do Sri Lanka informou que dezenas de tripulantes foram resgatados e levados para hospitais locais para receber atendimento médico. Muitos estavam feridos ou em estado de choque depois de sobreviver ao ataque e ao naufrágio. Ao mesmo tempo, as equipes de resgate enfrentaram dificuldades para localizar todos os integrantes da tripulação, já que parte do navio afundou rapidamente e as condições no mar dificultavam as operações de busca. O episódio provocou grande comoção e aumentou a preocupação internacional, pois ocorreu em uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global. A reação do governo iraniano foi imediata e extremamente dura. O ministro das Relações Exteriores do país declarou publicamente que os Estados Unidos cometeram um erro grave ao atacar a embarcação iraniana. Segundo ele, o navio estava navegando em águas internacionais e não representava ameaça direta naquele momento. O chanceler afirmou que o ataque criou um precedente perigoso e que Washington terá de lidar com as consequências dessa decisão. Em uma declaração forte, o diplomata disse que os Estados Unidos vão se arrepender amargamente pelo que aconteceu, deixando claro que o Irã considera o episódio uma agressão militar inaceitável. A declaração foi interpretada por analistas internacionais como um sinal de que o Irã pode preparar algum tipo de resposta estratégica ou militar. Historicamente, o país costuma reagir a ataques de natureza por meio de operações indiretas, pressão diplomática ou ações militares conduzidas por aliados regionais. Por isso, o episódio levantou temores de que uma nova fase de confrontos possa surgir nos próximos dias ou semanas. Do lado americano, autoridades militares confirmaram que a operação foi conduzida por um submarino da Marinha dos Estados Unidos. O armamento utilizado teria sido um torpedo de alta potência, capaz de destruir grandes embarcações de combate. O Pentágono descreveu o ataque como uma ação estratégica dentro do cenário de tensão militar crescente envolvendo o Irã. Segundo autoridades americanas, a operação demonstrou a capacidade das forças navais dos Estados Unidos de agir rapidamente para neutralizar ameaças e proteger seus interesses estratégicos em rotas marítimas internacionais. O governo americano também divulgou imagens do momento em que o torpedo atinge o navio iraniano. As imagens mostram uma explosão violenta que rompeu a estrutura da embarcação antes que ela desaparecesse nas águas do oceano. A divulgação dessas imagens foi interpretada por especialistas como uma demonstração clara de poder militar e também como um recado político para adversários e aliados sobre a capacidade de ação da Marinha Americana.
Especialistas em estratégia militar destacam que o episódio tem um significado histórico importante. O afundamento de um navio de guerra por um submarino em combate direto é um tipo de operação relativamente raro nas últimas décadas. Esse tipo de confronto lembra cenários típicos das grandes guerras do século XX, quando batalhas navais eram comuns e submarinos desempenhavam um papel fundamental na destruição de embarcações inimigas. O fato de um episódio desse tipo ocorrer agora mostra um nível de tensão que o conflito atual atingiu. Além disso, o incidente amplia a dimensão geográfica da crise. Até recentemente, a maioria dos confrontos entre Irã, Estados Unidos e Israel ocorria principalmente no Oriente Médio. Agora, o episódio ocorrido próximo ao Sri Lanka demonstra que o conflito pode se estender por rotas marítimas estratégicas que conectam diferentes regiões do planeta. O Oceano Índico é uma área fundamental para o transporte global de mercadorias, energia e recursos naturais. Qualquer instabilidade nessa região pode gerar consequências econômicas significativas em escala global. Vários países passaram a acompanhar o desenrolar da situação com grande preocupação. Governos asiáticos e europeus temem que uma escalada militar nessa área possa afetar diretamente o comércio internacional e provocar impactos no mercado global de energia. O transporte de petróleo e gás natural depende fortemente da segurança das rotas marítimas, e qualquer conflito prolongado pode gerar aumento nos preços e instabilidade econômica. Analistas políticos também alertam que esse episódio não pode ser visto como um incidente isolado. Ele faz parte de uma sequência de eventos que vem elevando o nível de tensão entre Irã e Estados Unidos. Nas últimas semanas, ataques a bases militares, operações aéreas e confrontos indiretos envolvendo aliados de ambos os lados têm sido registrados em diferentes pontos do Oriente Médio. Cada novo episódio aumenta o risco de que a situação saia do controle e evolua para um conflito militar ainda maior. Nesse contexto, a comunidade internacional observa com atenção os próximos movimentos de cada lado. O Irã promete que responderá de alguma forma ao ataque. Os Estados Unidos mantêm presença militar significativa na região e reforçam suas operações navais. Mientras tanto, várias potências globais tentam pressionar por cautela e evitar que o conflito se transforme em uma guerra de proporções ainda mais graves. O episódio do navio iraniano afundado no Oceano Índico já é considerado por muitos analistas como um dos momentos mais perigosos dessa crise geopolítica. Ele mostra que o confronto entre essas potências pode ultrapassar rapidamente limites que antes pareciam improváveis. O mundo agora observa com expectativa e preocupação o que acontecerá nos próximos dias. Diante de tudo isso, a grande pergunta que permanece é clara: estamos presenciando apenas mais um capítulo de tensão internacional ou o início de uma escalada militar muito maior? A resposta pode definir não só o futuro da relação entre Estados Unidos e Irã, mas também o equilíbrio de poder em diversas regiões do planeta. Enquanto líderes mundiais avaliam seus próximos passos, a comunidade internacional segue acompanhando cada movimento com atenção, consciente de que qualquer decisão precipitada pode alterar profundamente o cenário geopolítico global. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse episódio pode levar a um conflito ainda maior entre Estados Unidos e Irã? Ou acha que ainda existe espaço para evitar uma guerra mais ampla? Deixe seu comentário, compartilhe este conteúdo e inscreva-se no canal Zona de Poder para continuar acompanhando as análises sobre os grandes acontecimentos que estão moldando o mundo atual.